Imaginem o planeta Terra, mas não aquele globo tradicional giratório que a gente conhece. Pensem num mapa gigantesco, dinâmico, todo iluminado, né? Onde as rotas de comércio, os navios cargueiros e aqueles fluxos invisíveis de dados ascendem e pulsam o tempo todo, tipo um roteiro de cinema sobre geopolítica. É de cair o queixo. Mas o que será que acende essas luzes? O que faz uma linha de montagem lá na Ásia se conectar com alguém comprando aqui na América do Sul num estalar de dedos? Bom, na nossa análise de hoje, o foco é mergulhar exatamente nisso. Vamos revisar e explorar a fundo o verdadeiro motor da integração que mapeia e estrutura o nosso mundo globalizado. Certo. Para a gente se guiar, nosso roteiro tem 6 paradas rápidas. 1. A marcha das revoluções. 2. A era técnico-científica. 3. Globalização e trabalho. 4. A nova divisão global. 5. O atual panorama industrial da Europa. E, para fechar, 6. O horizonte futuro. Vamos nessa? Então, começando pela primeira parte, a marcha das revoluções, indo direto do vapor aos algoritmos. Como foi que essa nossa busca incansável por produzir mais e melhor conseguiu mudar totalmente o mundo físico? É uma linha do tempo fascinante. Lá no final do século XVIII, a primeira revolução industrial trouxe o vapor e o carvão, tirando a produção das mãos dos artesãos. Um século depois, a segunda revolução entra em cena com o petróleo e a eletricidade, inaugurando aquelas famosas linhas de montagem. Já na segunda metade do século XX, a gente chega na terceira revolução, colocando a informática e a ciência no chão de fábrica. E hoje, em pleno século XXI, estamos vivendo a quarta revolução, dominada por sistemas cyberfísicos e inteligência artificial. Ou seja, o motor da integração global saiu das pesadas engrenagens de ferro direto para as redes instantâneas. Para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só comparar essas imagens. Em 1847, as fábricas em Berlim eram marcadas por aquelas estruturas super pesadas, chaminés soltando uma fumaça preta densa, um impacto brutal e imediato na paisagem. Agora, dá um salto para as fábricas de hoje em Guangxi, na China. É outro universo. Ambientes imaculados, super limpos, onde operários mega especializados trabalham lado a lado com a automação para produzir baterias de nova energia. O salto na escala de produção e na cara do ambiente de trabalho é literalmente absoluto. Mas o pulo do gato aqui é entender o que sustenta essa realidade hiperconectada e limpa. São os chamados sistemas ciberfísicos. Eles unem o mundo material, das máquinas e sensores, ao vasto universo digital, das redes e algoritmos. O grande lance da indústria 4.0 não é só a máquina funcionar sem parar, não. É a máquina ter a capacidade de analisar dados em tempo real e tomar decisões sozinha, de forma inteligente, sem precisar de alguém ali operando. É como se a própria linha de montagem ganhasse um cérebro. Partindo para a nossa segunda parte, a era técnico-científico-informacional, ou como a ciência virou mercadoria. Nessa nova era, a ciência virou um produto de altíssimo valor. O poder de produção saiu da fábrica e foi parar nos laboratórios e universidades. A gente viu um avanço absurdo na química fina, que é essencial para a indústria farmacêutica global, criando polos enormes em cidades como Freiburg, lá na Alemanha. Ao mesmo tempo, as tecnologias de informação e comunicação explodiram, permitindo que a produção se espalhasse pelo globo. As grandes empresas pararam de se instalar só perto da matéria-prima e foram atrás de incentivos fiscais e boa infraestrutura. E é exatamente nesse contexto que nascem os tecnopolos, que são verdadeiros ímãos de poder econômico que juntam pesquisa e negócios num lugar só. Para tirar essa ideia de tecnopolo do papel e colocar no mundo real, olha só como funciona. O sucesso imenso da Embraer no setor aeroespacial aqui no Brasil está diretamente ligado ao conhecimento gerado pelas universidades especializadas ali mesmo, em São José dos Campos. A mesma coisa acontece lá fora. Empresas de ponta se amontoam ao redor da Universidade de Edimburgo, na Escócia, ou no complexo de Sophia Antipolis, na França. Nesses lugares, a pesquisa da academia é o combustível que financia e molda o sucesso comercial da alta tecnologia. Entramos na terceira parte, globalização e o mundo do trabalho, com foco na força em transição. Com toda essa expansão pelo mundo, fica a pergunta inevitável. O que acontece com o trabalhador quando as megacorporações podem simplesmente mudar toda uma operação de um continente para o outro em questão de dias? A resposta do mercado foi criar um mecanismo chamado terceirização. Acontece quando uma fábrica contrata empresas de fora, super especializadas, para fazer serviços que antes eram feitos pelos próprios funcionários da empresa, seja na segurança, na limpeza ou até fazendo uma peça do produto. A terceirização virou a espinha dorsal do mercado de trabalho global, mudando drasticamente aquelas relações tradicionais, tudo para cortar custos e, claro, aumentar o lucro dos investidores. E isso nos leva à parte 4, a nova divisão global, ou basicamente quem fabrica o quê.
Nesse quebra-cabeça hiperconectado, a divisão internacional do trabalho contemporânea é a verdadeira engrenagem socioeconômica por trás de quem tem a riqueza hoje. Historicamente era bem nítido. As metrópoles europeias exportavam produtos manufaturados e as colônias só mandavam matéria-prima bruta. Quando a gente olha para a divisão de hoje, as semelhanças estruturais com o passado são fascinantes, mas bem rígidas. Hoje, os países ricos mantêm o controle total sobre a alta tecnologia e o capital, enquanto os países em desenvolvimento continuam mandando os recursos naturais, oferecendo mão de obra bem mais barata e muitas vezes acabam ficando com aquelas indústrias mais tradicionais e poluentes. E o que garante que essa engrenagem continue girando desse jeito? Não é mais a força bruta, são os instrumentos financeiros sofisticados, como os royalties. Royalties são aqueles pagamentos pelo direito de explorar uma patente, uma marca ou tecnologia. E eles funcionam quase como uma via de mão única. O dinheiro sai dos países periféricos e vai direto para os grandes polos tecnológicos do norte global. Junta isso com o pagamento de dívidas históricas e o capital sempre acha o caminho de volta para se concentrar nos países de origem. Um retrato super claro dessa expansão é a instalação das fábricas de carros italianos em Betim, Minas Gerais. Elas não cruzaram o oceano por acaso. As matrizes europeias vieram atraídas por uma combinação perfeita para elas. Legislações trabalhistas diferentes, salários bem mais baixos que os da Europa e, o mais importante, o acesso direto a um gigantesco mercado consumidor brasileiro. É o exemplo prático de como as multinacionais usam as disparidades geográficas e econômicas a favor delas. Vamos agora para a parte 5, o atual panorama industrial da Europa, o pivô continental. Para entender as raízes de todo esse sistema fabril, a gente precisa olhar para a Europa, o grande berço do maquinário pesado e que está sempre se reinventando para não ficar para trás. Uma herança direta desse pioneirismo está na própria população de lá. Sabiam que mais de 70% dos europeus vivem hoje em áreas altamente urbanizadas, em cidades vibrantes como Madrid ou Helsinki? Isso é resultado direto daquelas antigas migrações, quando massas enormes de trabalhadores deixaram o campo para operar as máquinas das primeiras fábricas. Mas se engana muito quem acha que a indústria europeia parou no tempo do carvão e da fumaça. Rolou uma metamorfose de descentralização enorme. Primeiro, aqueles centros antigos, tipo Londres, deram uma guinada agressiva e viraram polos reluzentes de tecnologia e serviços. Segundo, cidades focadas em inovação cresceram absurdamente. Cambridge, por exemplo, usou o peso de suas universidades de elite para atrair a nova indústria científica. E em terceiro lugar, a gente vê uma notável diversificação. A Alemanha, que começou sua força industrial no Vale Carvoeiro do rio Ruhr, hoje espalhou suas fábricas de alta tecnologia pelo país inteiro, conectando tudo com redes de transporte formidáveis. E seria um erro gravíssimo subestimar o velho continente na atual era dos robôs. Dados de 2023 mostram que, claro, a China e os Estados Unidos lideram, mas a Alemanha tem mais de 28 mil robôs industriais em operação. Eles marcam presença absoluta no top 5 mundial. Isso evidencia que a infraestrutura europeia é fantástica na hora de aplicar automação e aqueles sistemas ciberfísicos adaptativos. O poder colossal de toda essa produção pode ser medido por quão espalhada ela está pelo mundo. Olhando especificamente para as ruas do Brasil, a gente vê imensos hipermercados e as maiores grifes de luxo da França operando com força de São Paulo até a Bahia. Gigantes de alimentos com marcas da Suíça mantêm fábricas rodando a todo vapor em Feira de Santana. Ao mesmo tempo, carros importados cheios de tecnologia da Alemanha rodam pelo trânsito de São Paulo. Esses fluxos constantes provam o sucesso total da globalização que saiu dessas indústrias europeias. E chegamos à nossa sexta e última parte, o horizonte futuro. Afinal, o que é a quinta revolução? Bom, com toda essa expansão, a pergunta que fica é o que vem depois dos sistemas ciberfísicos? As pesquisas apontam para cenários que parecem saídos da ficção, mas que estão super ancorados na nossa realidade. Na energia, debate-se a urgência da fusão nuclear, do hidrogênio verde ou até da mineração espacial para salvar os recursos da Terra. Na sociedade, a conversa sobre uma renda básica universal está ganhando contornos muito reais, já que a inteligência artificial deve assumir grande parte da execução técnica do trabalho. Nas cidades, o debate é se vamos conseguir metrópoles perfeitamente circulares com zero lixo ou se elas vão acabar colapsando ambientalmente sufocantes. E na educação, vamos adquirir conhecimento por implantes neurais ou será que, no futuro, a interação e o contato humano passarão a ser o ativo mais raro e valioso do mercado? E tudo isso leva a gente para uma provocação profunda. Esse salto tecnológico que se aproxima com a quinta revolução vai finalmente incentivar uma verdadeira cooperação global para desenvolver o mundo e mitigar as mudanças climáticas? Ou será que ele vai ser o gatilho definitivo para criar uma gigantesca nova classe de pessoas biológica e digitalmente excluídas de todo o sistema de riquezas? A resposta para esse dilema? Bom, é o que vai definir as luzes do nosso mapa do amanhã.